Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 20 de setembro de 1519. Grande Cisma do Ocidente. O Grande Cisma do Ocidente, cisma papal ou simplesmente Grande Cisma, foi uma crise religiosa que ocorreu na Igreja Católica entre os anos 1378 e 1417. Entre 1309 e 1377, a residência do papado foi alterada de Roma para Avignon, na França, pois o Papa Clemente V foi levado, sem possibilidade de debate, pelo rei francês para residir em Avignon. Em 1378, o Papa Gregório X voltaria para Roma, onde faleceria. A população italiana desejava que o papado fosse restabelecido em Roma. Foi então eleito Urbano VI, de origem italiana. No entanto, ele demonstrou ser um papa muito autoritário, de modo que uma quantidade considerável do Colégio dos Cardeais anularia a sua votação, e foi realizado um novo conclave, sendo eleito Clemente VII, que passou a residir em Avignon. Iniciara-se assim o cisma, em que o Papa residia em Roma e o antipapa residia em Avignon, reclamando ambos para si o poder sobre a Igreja Católica. Posteriormente surgiria outro antipapa em Pisa. O cisma terminou no Concílio de Constança em 1417, quando o papado foi estabelecido definitivamente em Roma. História. De 1309 a 1377, o Papa não residia em Roma, mas em Avignon, um período geralmente chamado de cativeiro babilônico, em alusão ao exílio bíblico de Israel na Babilônia. O Papa Gregório XI deixou Avignon e restabeleceu a Santa Sé em Roma, onde morreu em 27 de março de 1378. A eleição de seu sucessor definiria a residência do futuro Papa em Avignon ou em Roma. O nome do Bartolomeu Prignano, arcebispo de Bari, considerado com uma rígida moral e inimigo da corrupção, foi proposto. Os 16 cardeais italianos presentes em Roma reuniram-se em conclave em 7 de abril. No dia seguinte escolheram Prignano. Durante a eleição houve grande perturbação na cidade, pois o povo de Roma e dos arredores esforçou-se para influenciar a decisão dos cardeais, que tomaram meios para evitar possíveis dúvidas. No dia 13 eles realizaram uma nova eleição, e novamente, escolheram o arcebispo Prignano para se tornar papa. Durante os dias seguintes todos os membros do Colégio dos Cardeais aprovaram um novo papa, que tomou o nome de Urbano VI e tomou posse. Um dia depois, os cardeais italianos notificaram oficialmente a eleição de Urbano aos 6 cardeais franceses em Avignon, que o reconheceram como papa, e em seguida, escreveram ao imperador e aos demais soberanos. Tanto o cardeal Roberto de Genebra, o futuro antipapa Clemente VII de Avignon, e Pedro de Luna de Aragão, o futuro antipapa Bento XIII, também aprovaram sua eleição. O Papa Urbano não atendeu às necessidades de sua eleição, criticou os membros do Colégio dos Cardeais e recusou-se a restaurar a sede pontifical em Avignon. Os cardeais italianos, então, em maio de 1378, se retiraram para Nagni, e em julho para Fonti, sob a proteção da rainha Joana de Nápoles e Bernardon de La Salle, iniciaram uma campanha contra a sua escolha, preparando-se para uma segunda eleição. Em 20 de setembro, 13 membros do Colégio dos Cardeais fizeram um novo conclave em Fondi e escolheram Roberto de Genebra como papa, que tomou o nome de Clemente VII. Alguns meses depois, esse antipapa, apoiado pelo Reino de Nápoles, assumiu sua residência em Avignon. O cisma começava. Clemente VII mantinha relações com as principais famílias reais da Europa. Os estudiosos e os santos da época normalmente apoiavam o Papa adotado pelo seu país. A maior parte de estados italianos e alemães, a Inglaterra e a Flandres apoiaram o Papa de Roma. Por outro lado, França, Espanha, Escócia e todas as nações aliadas da França apoiaram o antipapa de Avignon. O conflito rapidamente deixou de ser um assunto da Igreja para se tornar um incidente diplomático disseminado pelo continente europeu. Os papas excomungaram-se mutuamente, nomeando outros cardeais para compensar as deserções, enviando mensageiros para a cristandade defendendo sua causa e estabelecendo sua própria administração. Posteriormente Bonifácio IX sucedeu a Urbano VI em Roma e Bento XIII sucedeu a Clemente em Avignon. Vários clérigos reuniram-se em concílios regionais na França e em outros lugares, sem resultado definitivo. O rei da França e seus aliados em 1398 deixaram de apoiar Bento, e Geoffrey Boucicault sitiou Avignon, privando o antipapa de comunicação com todos aqueles que permaneceram fiéis a ele. Bento retomou a liberdade somente em 1403.
Inocêncio VII já tinha sucedido Bonifácio de Roma, e após um pontificado de 2 anos, foi sucedido por Gregório XII. Na época do cisma ocorriam na Península Ibérica as guerras fernandinas, e a crise de 1383 a 1385, ambas opondo os reinos de Castela e Portugal por questões dinásticas. Assim, no tempo de Fernando I de Portugal, a sua desastrosa política externa levou-o a apoiar o Papa de Avignon, que também tinha o apoio de Castela. Depois da crise sucessória, como Castela continuasse a defender o Papa de Avignon, não será de estranhar que João I de Portugal, para mostrar bem a sua independência, fosse pelo Papa Romano. Habemus Papam no Concílio de Constança. Em 1409, um concílio que se reuniu em Pisa acrescentou um outro antipapa, e declarou os outros 2 depostos. Depois de muitas conferências, discussões, intervenções do poder civil e várias catástrofes, o Concílio de Constança, 1414, depôs o antipapa João XXIII, recebeu a abdicação do Papa Gregório XII, e finalmente, conseguiu depor o antipapa Bento XIII. Em 11 de novembro de 1417, o concílio elegeu Odo Colonna, que tomou o nome de Martinho V, com o que terminou o grande cisma do Ocidente e foi restabelecida a unidade. O prestígio do papado foi profundamente afetado com esta crise, o que causou a criação da doutrina conciliar, que sustenta que a autoridade suprema da Igreja encontra-se com um concílio ecumênico e não com o Papa, sendo efetivamente extinta no século XV. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo.